Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Nós estamos no livro de Atos, capítulo 12. E vamos ler os primeiros versos. Irmão Francisco viajou hoje à tarde, foi a Brasília para um culto evangelístico amanhã, ali próximo de Brasília. E ontem os irmãos estiveram aqui na Mataraca, tiveram um culto ontem à noite lá também. E amanhã, se Deus permitir, eu vou a Maceió pela manhã, para um culto à tarde e à noite. E na quinta-feira estaremos aqui, se o Senhor permitir. Lembrando que nosso programa está na televisão todas as manhãs, das 5 às 6 horas da manhã, aqui pelo SBT, não é? TV Tambaú, das 5 às 6 horas da manhã, de segunda a sábado, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E que você também ajude a divulgar o programa. Está conosco o irmão Rodrigo, lá de Natal. Natal não, ele é matogrossense, está ali em Natal, né? Já é, como é que chama? Papa Jerimum, lá em Natal, né? Mas também em Natal, né? Nós temos um programa lá, sábado e domingo, das 7h30 às 8 da manhã. Maceió também estamos no mesmo horário, das 7h30 às 8 da manhã, a Bandeirantes também. E Recife, 7h30 da manhã, todas as manhãs. E também, aonde mais? São Luís do Maranhão, das 6h30, das 18h30 às 19h, lá no Maranhão, não é? Por fim, em Porto Alegre, que eu não sei o horário. Sabe o horário? Programa de Porto Alegre, não sei também. Mas vamos ler a Bíblia. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os matar. A primeira coisa que eu quero dizer é que ninguém vai ser tocado sem Deus permitir. Bem que desejar matar, o diabo já desejou muito. É tão impressionante. Deixa eu parar aqui antes de continuar. Eu estava em Campina Grande e fui chamado para falar com mais 3 pastores, numa emissora de rádio, num programa por 2 horas. E apresentar, cada um teria um tempo para falar sobre a deidade. E, óbvio, 3 pastores denominacionais. O que era interessante é que eles foram se apresentar. Eu sou doutor nisso, doutor naquilo, mas era tanto título. Eu me apresentei ao pastor César, apresentador do programa Fé Perfeita. Não tinha muita coisa para poder falar. E a gente não sabe com quem está lidando, com quem está falando. Foi sábado, agora um pastor, doutor formado, PhD, não sei mais o que, tanto título que o homem deu lá de doutorado. E agora teve um assassinato aí em Campina Grande. Não sei se vocês viram isso aí, um casal que foi assassinado no dia do casamento. Um daqueles homens que estavam na minha frente, defendendo a Trindade, tanto título está na cadeia, porque foi o mandante do crime, o pastor. Esteve debatendo comigo, falando comigo. Então, assim, estava em Campina,
E quando eu estava pregando numa emissora de rádio ainda, entrou 3 senhores das Assembleias de Deus que tinham ido ali propositalmente para me bater. Eles que iam me espancar. E eu estava pregando, eles entraram dentro da cabine de supetão, e quando chegaram na minha frente, ficaram paralisados. E olharam um para o outro, e eu continuei pregando normalmente, faltavam uns 10 minutos para terminar o programa, e eu terminei de pregar, me levantei, passei entre eles, um ficou olhando para o outro assim, dizendo, e quem é que vai pegar? Então, olha, ninguém toque em você sem permissão. Amém? Você crê nisso? Então veja aqui. Naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os matar. Veja. E matou a espada Tiago, irmão de João. Esse aqui só matou porque Deus permitiu. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. Prestem bem atenção na situação. Ia ser entregue para morrer. Estava tão preocupado que estava dormindo. Gente, estava numa preocupação grande. Eu vou morrer, vou morrer. Vão me matar hoje mesmo. Vou matar hoje. Roncando, dormindo. Olha, e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias, e ele o fez. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta, e disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que era assim, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Vamos fechar nossos olhos. Nós agradecemos, queremos dizer obrigado por nos trazer aqui hoje à noite, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe com a tua palavra. Amém. Assentai-vos. Pode ser
para alguns estranho quando se fala no ministério dos anjos. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Quando Paulo definiu o trabalho dos anjos, ele disse: anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, a gente começa por aqui. Anjos trabalham a favor dos que vão herdar a vida eterna. Quando o profeta William Branham falou sobre anjos, ele chamou a igreja para fazer uma comparação. Quem é maior no reino dos céus? Um anjo ou um filho? Ele disse: veja que nós somos muito maiores do que os anjos, porque nós somos filhos de Deus e eles trabalham a nosso favor. Então nós não somos pouca coisa. Você quer dizer com a sua boca: eu sou um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, os anjos trabalham por você. Amém? Veja, o irmão Branham disse: ímpios não têm anjo. Ímpio não tem anjo. Você pode ter vivido a sua infância, a sua adolescência e parte da sua vida sem conhecer o Senhor. E você não sabia, mas o anjo do Senhor tem guardado você desde seu nascimento. Ele tem preservado a sua vida e te livrado de muitos acidentes e de muitas ciladas e de muitas maneiras que o diabo tentou para te matar. Você talvez não sabia. Me lembro da história de um irmão que contou, estava num certo lugar, quando ele foi abordado por um homem com uma faca. E aquele homem ia matá-lo. Quando aquele homem ia matá-lo, ia passando um carroceiro. E o carroceiro parou aquela carroça e desceu com aquela chibata na mão. E disse: se você tocar nesse homem aí, eu acabo com você aqui. E as pessoas não sabem. E aí, quando aquele senhor chegou em casa, aquele rapaz chegou em casa, a mãe disse: o que foi que aconteceu? Ele disse: por quê? Ele disse: o que foi que aconteceu com você? Algo lhe aconteceu. Ele disse: não, aconteceu um problema ali, mas deu tudo certo. Ele disse: eu sei qual foi o problema. É que eu estava aqui orando e Deus enviou o seu anjo e poupou sua vida. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Nem crente esta pessoa era. E Deus preservou a minha vida, a sua vida, de muitas coisas, guardando-o, enviando o seu anjo. A Bíblia diz que é desta maneira. Muitas pessoas não sabendo disso. O irmão Branham conta, o irmão Billy Paul, conta que uma certa vez ele foi corrigir seu filho. Billy Paul é filho do irmão Branham. Foi corrigir seu filho. Ele estava conversando com o pai e a criança vinha e entrava no meio. É uma coisa que os pais precisam ensinar os filhos a serem educados. Antigamente, uma criança não passava entre dois adultos conversando. Uma criança não se metia na conversa de adultos. O pai era só dar uma olhada para o filho e ele procurava o lugar dele. Por que mudou, hein, gente?
Por que foi que mudou, hein? Será que estas mudanças melhoraram a condição de vida das famílias? Tem filhos passando vergonha em pais. Então, o irmão Bruno estava conversando com o Billy Paul e o netinho dele vinha e pai, não sei o quê, eu joguei a bola, eu chutei a bola, eu fiz aquilo. Eu disse, meu filho, eu estou conversando com o seu avô, fica ali. Daqui um pouco, o menino voltava novamente e entrava no meio da conversa e o pai, por fim, perdeu a esportiva e deu uns tapas no menino, irritado. E tem uns que dão tapa, outros pegam pela orelha, outros dão um beliscão. E todas estas coisas estão erradas. A Bíblia diz, pega o teu filho, fustiga ele com a vara. Menino precisa aprender a ter medo de vara. E vara é remédio santo para menino. Nunca vi um chá tão bom como o chá de uma varinha de acerola. Não é daquele tronco grosso, não, é da varinha. Ali é só duas lapadinhas. No instante você fala, olha, vou buscar a vara, dá certo. O problema é que tem tanta dó do filho, mas não tem dó do que o filho vai ser amanhã. Não tem dó, sabe, de passar vergonha. Olha, gente, eu vou dizer, essa criação, depois quando chega numa certa idade, pai e mãe não tem mais voz ativa nenhuma. E há outros que conseguem, só com conselho, conversando, né, levar as coisas para o lugar. Não estou dizendo para ninguém bater, mas estou dizendo para ensinar. E se precisar a correção, não dê de cinturão, não pegue cabo de vassoura, não pegue um pedaço de pau, mas a hora de ensinar é quando está pequeno, não é quando cresce, não. Camaradinha com 1 ano de idade já está sabido, sabe tudo. Inclusive sabe também levar umas peinhas. Sabe? É só o pai e a mãe querer fazer. Amém? Eu ensinei os meus, foi assim. E tenho aí 7 filhos, filho com 40 anos. Ninguém tem trauma de vara lá em casa, ninguém tem trauma do pai. Ninguém, não fiquei traumatizado com meu pai. Todos eles só vivem ao meu redor, me abraçando. Somos amigos, conversamos, brincamos, sorrimos. Mas ensinei a eles o que é respeito. Amém? Agora, é difícil, mas é assim. Então, o menino entrou no meio da conversa. Vai para lá, e pá. E o pai, pá, bateu no filho. Quando o pai bateu, o menino foi embora chorando. O irmão Brana chamou o Billy Paul e disse, você acabou de fazer uma coisa errada. Disse, mas o senhor não nos ensinou a corrigir nossos filhos? Disse, sim, eu ensinei você a corrigir os filhos. Mas você bateu nesta criança irado. Essa é a diferença. E quando você o fez, você não ofendeu esta criança, você ofendeu o anjo do Senhor que protege esta criança. É impressionante você pensar nisso, porque antes de você me ofender, você tem que ofender o anjo que me protege. Estão me entendendo? Você ofendeu o anjo do Senhor que guarda esta criança. Então, faça as coisas assim. Tem que corrigir? Tem. Mas não é explodindo de ódio. Tem uns que pegam a menina pela cabeça, pelo cabelo, desgraçados, com um gado safado, nojento. É assim, muito ruim. Você vai ver que isso não fica bem para você. E eu vou dizer, viu, tem muita coisa na vida de crente que precisa de ser mudado. Esses momentos de ira, é assim, o Espírito Santo se afasta de você. Tudo que é Deus fica longe de você. Isso é uma natureza condenada pela Bíblia.
Amém? Nosso culto é uma palestrazinha para nós orarmos aqui. Então, o ministério dos anjos, eles estão em toda a Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, você vai ver que quando Abraão dispensou Agar, e o menino estava morrendo de sede no deserto, o anjo do Senhor veio para proteger. Agora, este é um assunto tão melindroso, sabe, de que muitas pessoas têm medo de encará-lo de frente. Ora, se o Ismael era um condenado, como é que Deus ia mandar um anjo para salvar um condenado? Deus disse para Abraão, sabe, disse: eu ouvi a tua oração e ele é teu filho. Abraão pediu para Deus: oxalá viva Ismael diante de ti. Ele disse: olha, o filho que eu tenho prometido chama-se Isaque. Quanto a Ismael, é teu filho. Então preste atenção que existe uma coisa muito grande que muito poucas pessoas sabem, sabe? Que coisa preciosa é descender de um filho de Deus. Feliz é aquele que tem um pai, que tem uma mãe, que ele está acobertado desde criança pelas orações daquele pai e daquela mãe. Feliz. Veja aqui que o menino ia morrer, mas ele disse: eu ouvi a tua oração sobre Ismael. Eu ouvi. Agora, quantos aqui oram pelos seus filhos? Você pode ter certeza que Deus ouviu a tua oração também. E muita coisa não acontece na vida dos filhos por causa dos seus pais. Sabe? Por causa dos pais. Porque, na verdade é assim. Para ferir um filho, seu coração também é ferido. E Deus poupa por causa de você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente começa. Então lá em Gênesis 16 você vê isso. Em Gênesis capítulo 22 você tem uma outra sequência da aparição dos anjos. Deixa eu ver isso aqui. Capítulo 22. Eu quero passar um pouquinho para chegar nisso aqui. É a intervenção de Deus quando Deus manda Abraão sacrificar Isaque. Vai sacrificar Isaque. Mas o anjo do Senhor vai bradar, dizer assim: não, eu sei que você me teme. Deus enviou, anjos são mensageiros, lá estava um para proteger. Amém? Eu vou citar o Salmo 37 de maneira antecipada, 37:4, que diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu tenho certeza que muitos de nós podemos dizer: isto é a pura verdade. Eu já enfrentei determinada circunstância que eu sei que se não fosse o anjo de Deus ali, tinha terminado. Então eu tenho visto assim, Deus tem acompanhado a nossa vida e vai guardando, porque nós somos filhos de Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Então depois você tem, no capítulo 24 do livro de Êxodo, de Gênesis, você tem Abraão enviando seu servo Eliezer para preparar uma noiva. Esta figura é uma figura profética. Eliezer é a figura do mensageiro. A noiva é figura sua. Mas entre você e o mensageiro está o anjo do Senhor. Ele veio na frente. Você não percebe, mas algo estava acontecendo na sua vida para que quando esta mensagem chegasse a você,
você alegremente dissesse, aceitasse, dizer, é isto que eu quero, é céu, é arrebatamento, é vida eterna. Sabe quem não tem eleição, diz é falso, é anticristo, mas vamos aproveitar a presença e o ministério dos anjos trabalhando a nosso favor. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí você segue com a Bíblia. Você vai seguir, cada livro da Bíblia tem sempre uma intervenção de um anjo aparece no arraial, mata 185 mil homens por causa dos filhos de Israel. O anjo vai a Sodoma, você vai anjo a Sodoma salvar Ló. Os anjos foram para Sodoma para destruir Sodoma, mas antes de destruir Sodoma, leia lá, a Bíblia diz, Deus lembrou-se da intercessão de Abraão, e os anjos pegaram na mão de Ló e tiraram. Não é figura de eleito, mas a oração de um eleito por ele. Eu não posso dizer que Deus elegeu toda a sua família, mas eu posso dizer que se você crê na sua oração, no que você pede a Deus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Na hora final, louvado seja o nome do Senhor, na hora final você vai ver que a sua oração está lá. E eu vou dizer, passa céu e terra e a palavra não passa. Se você pediu e creu, acabou. Está fechado o assunto. Louvado seja o nome do Senhor. Agora precisa pedir e crer. As pessoas começam a pedir por uma coisa. Eu vou pedir pelo meu marido, pela minha mulher. Até um irmão me disse isso há poucos dias agora. Falou, pastor, eu estava pedindo por um assunto, eu me levantando todos os dias às 3 da manhã, e orando, e pedindo a Deus, mas eu vou dizer para o senhor, cada vez que eu pedia, ficava pior. Eu não sei o que acontece, mas todas as vezes que eu me dedico para orar e pedir uma coisa a Deus, aquilo fica pior. O que é que está acontecendo, pastor? Eu disse, sabe o que está acontecendo? O diabo já viu que você é frouxo. E quando você começa a pedir, ele bate o pé no chão assim, sabe? E você fica com medo e para. Ele disse, eu já sabia que ele ia parar mesmo. Para com uma ameaça, para porque as coisas endureceram. Continue orando. E a Bíblia diz, resistia ao diabo e ele... Acontece que as pessoas não resistem, e elas fogem, e não o diabo. Não saia do caminho não, eu estou aqui, ó. Passa por cima de mim para você ver, que a Bíblia diz que entre você e Satanás está o anjo do Senhor. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor para nos tragar, bramindo como o leão. Mas entre você e o diabo está ali o anjo, e ele não pode alcançar você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que muitas pessoas não recebem? Porque param. E param por quê? Porque aparece um monstro de 7 cabeças. É um bicho-papão. O problema ficou pior. Ficou pior? É assim, ficou pior para melhorar. É o pico, é o ponto ápice, é o máximo. Vai subir. Mas chega um momento que não tem mais para onde subir. A pressão é tão grande, ficou tão pior, que chegou no momento daqui para frente é começar a descer. Como é que você vai numa montanha? Você vai, que chegou aqui, ó, daqui para frente você não sobe mais, você começa a descer. Então resista ao diabo, porque a vitória está na virada. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que a Bíblia diz, não pense que um homem inconstante alcança alguma coisa do Senhor. Você já viu Jesus, o próprio Jesus, quando falou sobre a vida eterna, ele disse assim, aquele que perseverar até onde? Aí eu fui até onde eu aguentei. Então aguenta que você vai até o fim. Mas vai até um pedaço, não dou conta não, está difícil, é problema demais, é pressão demais. Pode continuar caminhando,
porque nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma te atingirá, porque Ele dará ordem a seus anjos para guardarem os teus pés em todos os teus caminhos. Aleluia! Gente, pode parecer pouca coisa, o irmão Léo falou uma coisa aqui na oração dele, disse: não sei por que Deus se importa conosco. Eu também não entendo. Você já pensou Deus colocar um anjo para proteger a sua vida? Deus colocar anjos para habitar a porta da tua casa? Você já pensou? É assim, você vai na estrada, há perigos, há morte, mas nada te acontece se Deus não permitir. E bom é que você mantenha esta atmosfera para que o anjo do Senhor esteja ao seu redor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então, você começa a acompanhar na Bíblia o ministério dos anjos desde o Velho Testamento. A intervenção na vida das pessoas. No caminho, nas decisões, nas horas difíceis, Deus envia anjo. Fecha a boca do leão. Deus envia anjo. Salva os jovens lá da fogueira. É assim ou não é? É assim. Você vem para o Novo Testamento. Problema de uma dúvida. Maria, desposada com José, apresenta-se grávida. Eu vou largá-la. Então preste atenção. A Bíblia diz: José, um homem justo, não tentando difamá-la, ia deixá-la secretamente. Veja, quando você tem um coração justo, quando você não quer praticar injustiça com ninguém, mesmo que você esteja num problema, você pode ter certeza, Deus não te deixará em dúvida. Deus direcionará a sua vida. E Deus mandou um anjo falar para José: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então você pode ter certeza que Deus vai direcionar a sua vida. Eu volto lá atrás. Se você pensar assim na vida, eu estava ontem olhando no dia da ceia, e me veio um pensamento. E hoje mesmo eu já orei por isso. Sabe? As pessoas precisam aprender a confiar em Deus. Quem é que vai casar com as nossas moças? Quem foi que arranjou a Rebeca para o Isaac? Quem foi que foi arranjar? Não, o mensageiro. O anjo foi na frente. O anjo vai na frente. A gente precisa aprender a acreditar nisso. Ou a Bíblia é um livro de historinhas? Deixa Deus tomar conta. Mas é um desespero, um desarranjo, uma agonia. E daqui um pouquinho pega um pé torto ali fora. Daqui um pouquinho é problema. Calma. Deixa Deus ir na sua frente. Se você deixar Deus tomar conta da sua vida, tenho certeza que Deus ordenará todas as coisas. Eu gosto da Bíblia. Os passos de um homem justo, um homem aqui em sentido genérico, são ordenados pelo Senhor. Agora eu queria perguntar, quem é que quer ter uma vida completamente ordenada por Deus aqui? Ordenada, Deus dirigindo em tudo. Precisa entregar. Abraão chamou o Eliezer e disse: olha, Deus vai mandar um anjo na sua frente. Disse: se não mandar, você está livre, mas o anjo vai. Depois ele vai dar testemunho. Sabe que o anjo do Senhor estava na frente. Está mesmo. Está mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vem, eu não vou porque é muito extenso. Aí você vem para o livro de Atos.
No livro de Atos, no capítulo 5, você tem os religiosos, os sacerdotes, prendendo os apóstolos. E Deus mandou um anjo e soltou. Então vou parar aqui uma coisa, ó. Diabo pode tentar fechar você, Deus solta você. Deus abre as portas. Deus envia anjos para abrir aquilo que está fechado. Portanto, não tem essa história assim a dizer, não, o Brasil está em crise. Eu volto a dizer o que eu gritei aqui no púlpito domingo, mas não tenho nada a ver com crise. Eu não tenho nada a ver com Dilma, não tenho nada a ver com, como é o nome do outro? Temer. Eu não tenho nada a ver com político, tem nada a ver. Eu até vinha de Brasília agora, veio um deputado, quando me viu, disse, a gente tem que conversar, falar umas coisinhas para arrumar. Eu disse, tá, a gente fala no avião. Entrei no banheiro e ele está querendo falar comigo até hoje por aí. Tem nada a ver com isso. Olha, desde pequeno, eu vejo falar que tem problema, que está em recessão, que está não sei o quê, que a economia está bagunçada, que o país está assim, que tem, como é que chama aí, corrupção, toda a vida. Mas eu estou aqui, você também está. Morreu de fome alguém aqui? Deus não cuidou de você? Quem é que cuida de você? Não é Deus? Deixa Ele ordenar a sua vida. Eu acredito assim, pode estar tudo fechado, Deus abre para você. Ou você não acredita? Eu não acredito nessa história de tá fechado, está fechado. Eu estou acostumado a isso. Quando eu trabalhava com venda, quando eu era vendedor, quantas vezes eu cheguei em lugares, aí um irmão estava aqui outro dia falando isso para mim, que ele se lembrou. Quantas vezes eu cheguei no lugar que eu não descia nem do carro, mas hoje eu não estou comprando nada. Já me despedia, lá, tá bom. Aí vamos bater papo, começava a conversar. E eu me lembro, olha, quantas vezes eu peguei essa mãozinha aqui, ó, e botei em cima do balcão e conversando com a pessoa, e dizendo, senhor, eu quero um pedido grande aqui hoje. Ele não quer comprar. Ele não quer comprar e eu quero um pedido grande aqui hoje, porque olha, eu estou viajando, eu tenho uma mulher, não sei quantos filhos lá em casa, eu preciso disso aqui. E pronto. O camarada não sabe como, ele falou, depois um cliente até falou para um gerente de venda meu que passou ali, ele disse, o César é esquisito, ele desce aqui, não desce nem com pasta. Aí conversa, e eu muitas vezes disse assim, hoje eu não compro dele. Quando eu vejo, eu estou assinando o pedido. Aí pegaram um irmão aqui que veio, pegou umas terrinhas que tinha, vendeu e comprou um comérciozinho ali na lagoa, aí foi fazer o negócio da lagoa, tiraram ele, e aí ficou no meio da rua, cadê o dinheiro? E como é que ele vai cuidar da família? Aí ele foi falar com o secretário ali, o secretário, não pode, ele disse que ele se lembrou de mim e botou a mão em cima do birô do secretário. Daqui um pouquinho o cara disse, tá bom, vou assinar aqui para você, vai ficar ali em tal lugar ali. E está aí comendo aí, ó. Está aí faturando o trocadinho dele aí, tranquilo aí, sobrevivendo. Aliás, trocadinho não, trocadão. Melhor do que salário de muitos doutores. É assim. É assim. Vocês estão me entendendo? Eu acredito neste Deus, sabe, que abre portas, que resolve problemas. Louvado seja Deus. Você quer dizer, este é o meu Deus? Mantenha a sua fé assim. Agora não, porque está assim, começa tudo de cabeça para baixo. É por isso que nós vamos passando. Com crise ou sem crise, nós não tiramos nenhum programa de televisão. E não pedimos dinheiro para nenhum também. Só isso. Mas muito pelo contrário, se abriu mais. Mas como é que está? Está crise. Eu fui falar com um irmão aqui sobre crise aqui no comércio e está lá a crise. Ele falou, não, para mim não. Falou para mim, não, tá não. Lá está do mesmo jeito. Pode ser que eu estou vendendo mais barato, mas crise não. Deixa Deus tomar conta da sua vida.
Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Deus abriu em Atos 5, Deus enviou um anjo por causa de um homem que estava lendo a sua Bíblia em Atos 8. Não entendia nada. Agora, aquele homem que lia a Bíblia sem entender nada, sabe quem é a figura? Minha e sua. Estávamos aí em denominações, em lugares, às vezes até lia a Bíblia, hein? O que você entendia? É aquilo que nós lemos aqui, entendes o que lês? Nada. Não sabe sobre batismo, não sabe sobre Deus, não sabe sobre ser, não sabe sobre vestes, não sabe sobre dons, não sabe sobre nada. De que é que sabe? Nada. Sobre semente da serpente, sobre nada. Sobre mensageiros, sobre eras da igreja, sobre Apocalipse. O que que eles sabem? Mas Deus enviou um anjo. Porque você estava lá querendo entender e não entendia o que os profetas falaram. E tem muita gente que não entende até hoje. E estão inventando modas. Vamos seguir. Em Atos capítulo 10, nós temos a Bíblia narrando a visita de um anjo na casa de Cornélio. Agora, este anjo se tornou visível. Eu quero só dizer assim, visita de anjos, o irmão Branham diz, sabe por que os anjos não visitam a casa dos crentes? Sabe por que muitos anjos não visitam a casa dos crentes? Por causa de brigas, por causa da garrafa de cerveja na geladeira, sabe? Por causa do comportamento que é incompatível com a presença do anjo. Por que você não chama? Por que você não abre as suas portas? Por que você não deixa a sua casa aberta para o anjo do Senhor visitar você? Por que você não quer o anjo do Senhor acompanhando você lá no seu trabalho? Preste atenção. Lá se tornou visível e chegou e disse para ele, olha, suas orações e suas esmolas têm subido diante de Deus. É o que ele fazia, o que ele sabia, o que ele estava tentando fazer para agradar a Deus. Faça alguma coisa para agradar ao Senhor. Uma coisa eu sei e vou lhe dizer assim, ó, nada fica encoberto para Deus. Tudo que você faz para honrar a Deus, Deus não se esquecerá daquilo. Vamos seguir mais. Aí nós chegamos aqui em Atos capítulo 12. E aqui no capítulo 12, o Herodes queria matar Pedro. Já tinha matado um, disse, eu vou matar o outro. Esse aqui é um engano. Esse aqui é um engano. Matou um, vou matar o outro. Não. Deus não permitiu. O dia que for para você morrer, morre. Mas até que chega essa hora, você vai ver, olha, Deus já me livrou de capotado, Deus já me livrou de perigos de estradas de caminhão sem freio, Deus já me livrou. Deus enviou seu anjo, pegou um volante de um carro, eu vinha cansado, dormi no volante, entre Sertânia e Monteiro, 28 quilômetros, dormi. Quando eu acordei, eu estava dentro de Monteiro. Pergunta, como é que você dirigiu 28 quilômetros? Eu sei nada. Um dia eu vinha de Campina Grande, cochilando no volante, subi aqui na Beira-Rio. Entrei na Beira-Rio, quando eu subi o alto plano, eu apaguei no volante. Sabe quem pegou o volante da caminhonete? Sabe, quando eu estava na esquina da casa da sua mãe, irmã Lúcia, na rua que eu morava ali, ó. Quando eu estava naquela esquina, eu ia passando direto para chegar lá onde sua irmã mora hoje. Eu acordei. Quem que fez aqueles trajetos todo dia ali dentro? Não tinha aquele asfalto lá não, quem via por dentro ali. Quem é que fez aquela caminhonete, dirigiu aquela caminhonete? Quando eu ia passando da rua, ele disse, aqui que você mora, rapaz, vamos embora, entra para sua casa. Você sabe o que é isso? Deus dirigindo, Deus guiando. Esse é o mesmo Deus. Nós não estamos contando histórias da Bíblia, não. Esse Deus é real. O
próprio Pedro ficou assustado, pensando que estava vendo visão. Não é visão não, é real. Deus dirige nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que a gente vai. Então, se você caminhar com as Escrituras, você vai ver Paulo dizendo que estava lá no meio do mar, no livro de Atos também, no meio do mar, 14 dias sem comer, sem beber, mas o anjo do Senhor apareceu. Falou, pode comer e beber. E olha essa Escritura como ela é. Olha essa Escritura como ela é. Tinha 285 ou 275 pessoas com Paulo. Deixa eu ver isso aqui, Atos capítulo 28. Eu acho que 28, 27 eu acho. 27. Vamos ver aqui, é rápido. Vocês estão me entendendo? Espero que vocês estejam. 276, verso 37. E éramos ao todo no navio 276 almas. E Deus disse para Paulo, olha, Paulo com mais 276 almas, e disse, nenhum perecerá daqueles que navegam contigo. E dos que andam com você, e dos que vivem com você, quantos vão perecer? E dos que estão na tua casa, e dos que estão sobre as suas orações. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo do Senhor é isto aqui. E se pode dizer para o povo aí, ó, o navio vai arrebentar, vai acabar, mas ninguém morre. Você vai, mas por que Deus não guardou o navio? Isso é problema de Deus. Tem gente que quer que Deus explique as coisas para eles. Eu estava vendo um professor falar sobre inglês outro dia, e ele dizendo, tem gente que quer criar coisas que não existem. Se você vai pegar um objeto no inglês e botar sobre a mesa, diz, é on. On é sobre. Aqui, ó. Aqui não pode ser diferente. Mas quem quer botar in, não é in, é on. Então pronto, acabou. Quando a Bíblia disser uma coisa, fique assim. Não querem inventar, não. Uma coisa não inventa a outra, não. Olha, o anjo do Senhor, nós somos felizes porque temos um anjo guardando as nossas vidas. Eu não estou inventando nada. Louvado seja Deus. Aí você vai, daqui um pouquinho você entra no Apocalipse. Eu vou dar um pulo, porque senão o tempo já foi. Nosso culto é oração. Você chega no Apocalipse. Aí diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu ao seu servo, para notificar a João, seu servo, as coisas que brevemente hão de acontecer. E ele enviou o seu anjo para falar sobre a revelação do Apocalipse. Veja assim, aqui não tem que inventar nada. Deus enviou seu anjo para falar para João. Aí nós já estudamos isso, você vai lá em Apocalipse 22, esse anjo era um homem, era um profeta. Apocalipse 22, 16, era um profeta. Agora, eu preciso inventar aqui que este profeta era o William Branham, que este profeta era fulano de tal. O irmão Branham diz assim, ó, nós sabemos que este aqui era um profeta e não sabemos quem é que vai saber? E não me interessa saber quem foi, sei que um anjo é um profeta. Nós temos anjos celestes e temos anjos terrestres. Por exemplo, nós sabemos que os anjos do Senhor estão aqui. Você acredita que eles estão aqui? Mas Deus enviou um anjo para trabalhar em favor da sua salvação. Aí você vai para o livro de Malaquias, capítulo 2, verso 7, diz, e o sacerdote é o anjo do Senhor. Aqui está falando de um homem, aqui está falando de um ministério terrestre, aqui está falando de alguém que você veio da sua casa, está sentado aqui e ele está trabalhando para a sua alma, está trabalhando para levantar a sua fé, está trabalhando para dirigir você, está trabalhando para ensinar o que é correto, como viver diante do Senhor.
Você entende o que eu estou dizendo? Aqui estava um anjo para dizer a João as coisas que haveriam de acontecer. O irmão Branham disse: este João aqui representa a mim e a você, que estamos sabendo as coisas que brevemente devem acontecer. No capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você vê que cada mensageiro de cada era é chamado de anjo. Ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Laodiceia. Anjos, homens terrestres, mas que eram mensageiros de Deus para transmitir ao povo, e esta é a verdade, transmitir ao povo, trabalhar em favor da salvação das almas, daqueles que haverão de herdar a vida eterna. Então, preste atenção, mas o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. O que a Bíblia está dizendo? Que o próprio diabo também tem anjos para enganar as pessoas, e aí faz sinais e maravilhas, faz até fogo descer do céu, e no entanto é chamado de anjo, se transfigura em anjo de luz, porque luz é a verdade, é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, disse o salmista. Então luz é a palavra, é a verdade. Então você vai ver que haverão homens que subirão à plataforma, mas eles são anjos caídos, enviados para enganar as pessoas. Você pode entender uma coisa, que onde você anda, a verdade do evangelho, ela está protegendo a sua vida, ela está ao seu redor. Até um irmão questionou comigo: pastor, como é que a Bíblia diz assim, cria teu filho no caminho do Senhor, e quando ele crescer ele não se desviará dele? Eu falei: não tem como desviar. Ele pode desviar do caminho, mas onde ele for, o caminho. Não tem como ele desviar da verdade, aquilo está marcado dentro dele. Onde ele vai, ele sabe o que é mentira, ele sabe o que é adultério, ele sabe o que é falso, ele sabe o que é verdadeiro, ele sabe como adorar a Deus, ele não tem como desviar do caminho. Você acha que as pessoas que saíram, elas vão se desviar? Nunca. Na verdade, não, elas se afastaram. Se desviar, não se desviou nada. Olha, a consciência dela vai queimar dia e noite. Ela pode dizer que aquele pastor é um hipócrita, aquele pastor não gosta dele, mas a palavra está lá. Você está me entendendo? Então lá estava um anjo enviado para mostrar a João as coisas que haveriam de acontecer. Lá estavam os mensageiros das 7 eras, que são anjos. Goste ou não goste, é a verdade. Amém? Você pode acompanhar nas escrituras, você vai ver anjos celestes e anjos terrestres. Aí você vai ver 4 anjos que vão ministrar em Apocalipse capítulo 7, lá na grande tribulação, as pragas. Você vai ver anjos no capítulo 9 de Apocalipse, liberando 200 milhões de demônios que estavam presos no Eufrates. Demônios que passaram 2000 anos acorrentados no Eufrates estudando, demônios especialistas, eles se especializaram em perverter as pessoas, eles se especializaram em enganar as pessoas, eles se especializaram em adoecer as pessoas. Você pensa que estas doenças são naturais, são doenças da 4ª dimensão. Por isso o irmão Branham diz: toda doença é do diabo. São trazidas por espíritos, demônios que ficaram presos e foram liberados para atormentar os moradores da terra. Por isso a violência, o crime, o homossexualismo, sabe, esta imoralidade, todas estas coisas foram demônios que por tempos ficaram lá aprisionados, mas quando foram liberados, multiplicou-se a ciência, multiplicou-se a religião, multiplicou-se a doença, multiplicou-se a iniquidade. Demônios que estavam lá aprisionados e foram liberados. Você vai ver que são anjos que liberam isso.
Mas aí você vai para o capítulo 10 de Apocalipse e viu um anjo forte que desceu. Isso é maravilhoso. O anjo forte que desceu e pisou o pé sobre a terra e sobre o mar, e jurou que o tempo estaria findando, que o tempo já estava acabando. O profeta diz: sabe quem é aquele anjo forte de Apocalipse capítulo 10, verso 1? Ele disse: nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, isso é uma coisa impressionante. Quando é na mensagem às 7 eras, na mensagem à brecha, página 68, o irmão Branham disse: e quando este anjo forte descer, no tempo desta vinda, preste atenção, que era o tempo daquela vinda, daquela visitação. Isto nunca tem nada a ver com a segunda vinda de Cristo. No tempo desta vida, olha, o Velho Testamento está cheio de manifestações da apresentação do anjo do Senhor. Por exemplo, a coluna de fogo que guiou Israel era o anjo do pacto. O anjo do pacto é nosso Senhor Jesus Cristo. A coluna de fogo que guiou Israel não era o Messias, mas era nosso Senhor Jesus Cristo. E no tempo daquela vinda era a hora da libertação, não estava falando da hora da redenção. E quando nós temos no tempo desta vinda, deste anjo forte, não está falando de arrebatamento. Está falando de uma visita especial para aquela finalidade. O que é que ele veio fazer? Ele veio dizer que a hora estava findando. Veio dizer que o mensageiro, Apocalipse 10, verso 7, estaria na terra, que ele tomaria o relato da abertura da palavra, e o mensageiro proclamaria. E o mensageiro só aparece no verso 7. De 1 a 6 está falando de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 7 está mostrando um anjo que viria revelar os segredos que os profetas não revelaram. E do verso 8, João disse que tomou o livro da mão de que estava no anjo e comeu. Do verso 8 ao verso 11, não está falando mais nem do mensageiro, nem do anjo forte. Está falando de quem comeu, de quem recebeu a revelação, de quem diz: isto é maravilhoso. Mas de quem sai do culto e disse, vai para casa, e disse, é amargo. É bom pensar em céu, em transformação, hein? É bom falar gente, vamos falar aqui. Nós somos a super raça de Abraão. Nós somos a super igreja. Mas você vai ver que para manifestar isso no dia a dia, isso é amargo. Vocês estão pensando assim: eu sou Abraão. Abraão representa o eleito. Abraão é aquele que sobe e desce. É aquele que amarga, que passa por períodos de provas e dificuldades, sabe? É aquele que até fracassa. Não adianta criar fantasias aqui, e nós vamos fazer, e vai arrebentar, e vai acontecer. É pé no chão, o evangelho leva você a botar o pé no chão. Você vai ter problemas. Você saiba da sua eleição, lute por ela, saiba que uma hora tudo isso vai terminar. Coma esta mensagem e vá para casa e viva, porque uma hora desta tudo chegará aonde tem que chegar. Não adianta criar floreios, não. Então, em cima da mesa é não é in é dentro. Anjo forte é anjo forte. Nesta vinda ou desta vinda não é a vinda do Senhor. Nós não podemos criar floreios aqui. Isso é querer fazer as coisas sair fora do rumo. É assim, eu falei isso lá em Brasília semana passada, quando eu estava ministrando na ceia. Eu falei, engraçado, certas estruturas não se mudam. Você pergunta, por quê? Eu não sei, porque é assim. Eu fui falar com um pastor que acabei de batizar, que foi se batizado agora, com mais 100 e tantas pessoas lá em Brasília. Eu falei para ele, olha, preste atenção
não crie uma outra estrutura. Foi a minha preocupação com falar com aquele irmão. Aí eu peguei uma palavra de um verbo no inglês, o verbo can, que é poder, e disse, olha aqui, ó, você não pode, não tem como mudar esse verbo. Aqui, ó, I can, you can, he can, she can, é can. Quando você quiser levar para o futuro, não pense que a estrutura é a mesma. E este é o engano. São as coisas futuras que levam aos problemas. Aí como é que eu vou conjugar o verbo can, que é poder? Hein? Eu falando com aquele pastor, dei uma aula, mostrei para a igreja lá, pus no vídeo lá para a igreja. Então, muita gente diz assim, não, o will é futuro, não é assim? O will é futuro. É mais fácil, ó. I will can, quer dizer, eu poderei, mas não é assim no inglês. Vai se complicar tudo, que complique tudo, eu não posso mudar a estrutura. Quando você botou o will lá, não aceita a estrutura do inglês, não aceita. Mas por que não aceita? Porque não aceita. Então eu não posso mudar e criar uma mensagem, uma estrutura, uma ideia, um gosto, um pensamento, pegar uma coisa aqui e outra ali, mas o will não é assim, mas isso aqui não é assim, não é assim, ó. Precisa ser deixada do jeito que foi deixado. O engano mora aqui. É tentar fazer uma coisa nova. Foi o que Eva fez, é o que muita gente tem feito. Mas como é que... não posso falar, I will, não posso. Mas como é que é? É muito mais difícil. É muito mais difícil conjugar, eu poderei, sabe? Mas é complicado. Mas o que eu vou fazer, gente? Eu não fui eu que criei a língua. Eu tenho que... Presta atenção aqui. Eu estou pegando o inglês, porque inglês é outro idioma, é uma outra linguagem. Eu estou falando da Bíblia, porque a linguagem de Deus não é a nossa linguagem. E eu não posso mudar a linguagem de Deus, porque é mais fácil para mim. Amém. Então, eu vou resumindo aqui. Então, quando nós chegamos nessas coisas, a gente vai entendendo. Quer saber de uma coisa? O que eu tenho que fazer? Vou resumir aqui, porque já foi o horário. O que eu tenho que fazer? Comer. O que João fez? Comeu. Quando ele comeu, eu disse, gostoso, mas o evangelho é bom. Diga aí, eu sou filho de Deus. É bom demais. Diga aí, nós somos a super raça. Quer ver uma coisa? Tudo que eu pedir, crendo, eu recebo. Mas estas coisas são fáceis? Eu tenho um anjo que vive ao meu lado e me guarda. Mas para preservá-lo aqui também é difícil. Vocês estão me entendendo? É assim. Não se pode tentar simplificar e fazer coisas, sabe? Mexer na estrutura. A estrutura é esta. A estrutura é esta. Quando você come, é doce. Que ouve, é maravilhoso. Sai daqui para você ver. O diabo está bem ali na porta te esperando. O problema está bem ali. Aquele gigante lá. Para ver se você corre. Para ver se você tem medo. Eu só tenho duas opções. Ou correr ou passar por cima. E é assim, quando os problemas vêm, o que eu faço? Ou eu corro ou eu avanço. Quando o desafio chega, o que eu faço? Eu recuo, ou eu creio em Deus, ou estou confiado, ou então eu vou voltar. Eu estava mostrando para o irmão Fernando Monte hoje, uma lenda do Japão lá. Aparece um monstro
lá em cima de uma ponte, lá um dragão, lá soltando fumaça pela boca, pelo nariz. E o camarada só tinha duas opções. Ele ficou lá na frente dele assim, estava com uma espada, duas espadas e um arco, e disse: e agora, eu volto ou eu passo por cima dele? Ele não quis nem saber. Disse: está no meu caminho, eu passo por cima. E você pode ter certeza. E foi assim lá nessa lenda japonesa, lá, quando o camarada subiu na ponte, pisou em cima da costela do dragão, o dragão desapareceu. E você avance. Não recue! Você vai fazer o diabo da marcha ré. Ele está no caminho. Ele quer que você volte. Ele quer que você descreia. Ele quer que você pare. Avance, continue crendo. Deus abrirá caminhos. Amém? Viu como é que Pedro estava lá? Preocupado, com medo. Morrendo de medo, porque ia morrer no outro dia. E aí nós vamos cantar: a minha vida é do Mestre. É ou não é? É ou não é? Meu coração é do meu Mestre. E o meu caminho? O meu caminho é do Mestre. E a minha esperança? Eu vou até mudar esse hino, porque eu sou mestre para mudar hino. Você sabia que a diferença entre a esperança e a fé? A esperança não tem certeza. Eu tenho esperança. E ter fé. Fé, você não tem esperança. Você tem certeza. Fé, você não tem esperança. Eu tenho esperança, eu ainda espero alcançar isso. Só quem tem fé, assim, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Prova. Você já alcançou. É uma prova concreta. Então, nem a Bíblia não diz assim: a fé era o firme fundamento, ou a fé será o firme fundamento. A fé é. A fé não é amanhã, a fé é agora. É hoje à noite, quando eu oro, quando eu peço, quando eu creio, quando eu vou fazer alguma coisa, ali está acabado o assunto. Isso é fé, estabelece, marca, acabou. Pode tocar seu caminho, continue à frente. Não tem que ficar olhando. Eu gosto disso. Irmão Branham disse: Deus é fé. Deus não é esperança, Deus é fé. Ele disse: haja luz, e não ficou olhando. Será que a luz vai aparecer? Está tudo escuro ainda. Eu orei ontem e não recebi. Ora, Deus simplesmente disse: haja luz, e foi embora. Daqui um pouco ele disse: haja separação entre águas e terra seca. E vai continuando a sua vida, toque a sua vida, continue para frente, vamos andando, e as coisas vão acontecendo aqui atrás. Daqui um pouco você vai olhar e dizer: está tudo bem, mas isto é fé, não é esperança. E a esperança, como é que vamos cantar agora, hein? Hein? Minha esperança é meu mestre. Diga aí: a minha fé é o meu mestre. Como é que é? A minha vida. Outro dia eu fiquei olhando um hino, um pastor escreveu um hino e disse que lá eu serei um anjo. Que anjo? Conversa nenhuma, eu não vou ser anjo no céu, não. Anjo é anjo, eu vou ser eu. Hein? Hã? Olhando, o irmão Bruno disse: não, nós não vamos ser anjos, não. Anjo, olha, anjos eles foram feitos para aquilo. Olha, eles foram feitos inclusive para viver lá. Nós vamos viver aqui. Vou falar uma coisa para vocês, bem baixinho. O irmão Bernardo diz assim: sabe os nossos irmãos que já foram para lá, esperando que a gente termine aqui para poder, e se eles estão com pressa de voltar. Céu lá é muito bom, mas é fora de lugar. Nós não fomos feitos para viver no céu, fomos feitos para dirigir a terra. Nós queremos um planeta organizado. Nós queremos assentar com os nossos familiares. Anjo não tem filho, não tem neto, não tem nem, não tem marido, não tem mulher. Na Bíblia diz que nós vamos sentar com as nossas famílias.
nós fomos feitos para viver aqui. E o irmão Branham diz assim, que aqueles que foram, estão torcendo para terminar aqui, mas não é para comer o bolo que a irmã Maria José faz, não. Aquele danadinho engorda a gente, viu? É um trigo com 400 vezes mais glúten do que na época de Cristo, para matar o povo. Produto modificado, mas com vontade de voltar para comer os frutos da terra. Parece que tem razão de dizer que comer é bom demais, né? Assim, é bom a gente pensar, nós não nascemos para ser anjos. Nós nascemos para ser humanos. Vamos estar na terra, num corpo glorificado. Amém? Não vai haver as coisas que há aqui hoje. O irmão Branham diz que homem e mulher serão, assim, marido e mulher serão. Tu és a minha possessão eterna. É meu companheiro, é minha companheira eterna. Não é questão de sexo. Não é isso. Não. Sabe o que é possessão? Você viveu comigo aqui na terra, nós temos esses filhos e nós vamos viver juntos pela eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou terminar aqui dizendo, Pedro preso e a igreja orando e Deus enviando um anjo e abrindo portas. Tem alguém preso que precisa que a igreja ore por ele hoje à noite? Tem alguém preso que se sente... Pode vir. Você quer vir aqui na frente? Nós vamos orar com o coração. Pode vir. Alguém que sente que está preso, que precisa de Deus abrir uma porta, abrir o caminho, abrir a vida. Eu queria chamar o resto da igreja para ficar em pé. Agora, nós vamos orar. Eu chamei aqui as pessoas que creem. Quando orar, você não vai ficar para trás com a mesma conversa mole. Eu estou lá, não sei o quê. Olha, levanta a sua cabeça e siga. As coisas vão acontecer aí atrás. Bendito seja o nome do Senhor. Este é o culto. O culto é de oração. Nós estamos lendo aqui a Bíblia. Se aquilo ali foi história, então não vale a pena. Mas eu espero que Deus envie um anjo para abrir as portas que estão fechadas, derrubar as cadeias, desfazer os projetos de Satanás e dar a você vitória. Aleluia. Amém, 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 amém. Aleluia e amém. Eu só queria que você saia daqui. Pedro estava preso, aí saiu agoniado, preocupado, perdeu a noite. Não, estava preso. A igreja fazia oração e ele estava lá sabendo que alguém estava orando por ele. Eu quero que você vá para casa sabendo que alguém orou por você aqui hoje à noite. Que o mesmo Deus da Bíblia enviou o seu anjo aqui hoje à noite, para que o diabo não triunfe sobre você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu quero que você que veio aqui na frente, volte para casa e durma tranquilo. Amanhã é um novo dia. Siga adiante, as portas se abrirão. Esta é a mesma Bíblia, este é o mesmo Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Eu não sei o que está te prendendo. Eu só sei de uma coisa: que se você crer e não parar para dar ouvidos, e não parar para ver monstro no seu caminho, que você tiver coragem de enfrentar a jornada, siga adiante. Deus está com você, o anjo do Senhor está com você, e a vitória está garantida. A vitória é nossa. Igreja de Campina Grande, igreja de Recife, igreja em Fortaleza, igreja em Maceió, igreja aí em Passira, igreja lá em Vitória, onde vocês estão reunidos, Vitória de Santo Antão, João Alfredo, vamos agora, vamos juntar a nossa fé e orar para que Deus abra as portas e solte os que estão presos. Aleluia, aleluia. Eu não quero ninguém aqui neste comodismo. Se você está aí no banco, você deve estar orando. Faça o papel da verdadeira igreja agora e diga para Deus: Senhor, envia teu anjo e liberta meus irmãos. Aleluia, aleluia. Você que não veio à frente, você faz o papel da igreja que orava por Pedro, e você ora por esses irmãos aqui, aí em Campina, aí em Recife, aonde você estiver. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu me junto com a tua igreja nesta hora para pedir a libertação destas pessoas que aqui vieram hoje à noite. Que não haja correntes, não haja cadeias, que não haja portas, que não haja guarda, que nada esteja no caminho delas, senão somente a liberdade. Em nome de Jesus, por crer em Ti, por confiar na Tua palavra, chamei as pessoas para acreditarem, para marcharem, para confiarem em Ti, Senhor, para terem fé e não ficarem apenas esperando, mas terem fé. Está resolvido hoje à noite. É assim que eu peço, é assim que eu oro, que o Senhor confirme a Tua palavra e envie um anjo à frente delas e prepare o caminho para elas, no nome santo e bendito do Salvador Jesus Cristo. Nós cremos porque o Senhor prometeu e o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que aonde o diabo pensou que tinha vencido, que ele nesta hora perca no nome de Jesus Cristo todo o poder, toda a influência, todo o mal sobre a vida dessas pessoas, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glórias ao Senhor. Você que está aqui na frente, tem coragem de abrir sua boca e dizer: eu creio. Se você crê, está acabado. Você verá que Deus fará acontecer. Eu não disse hoje, eu não disse amanhã, eu só sei que continue seu caminho crendo, e você verá que as portas vão se abrir. Durma em paz, durma tranquilo, durma confiado no Senhor. A igreja orou e nós oramos. Estamos certos, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você pode voltar para o seu lugar. Agora vá pensando: e se você não estivesse aqui hoje à noite? Veja as pessoas que ficaram em casa. E se você não estivesse aqui hoje à noite? Mas o anjo do Senhor abriu o seu caminho, o anjo do Senhor te conduziu aqui. Aleluia. Nós não somos seres angelicais, mas nós nos juntamos aos anjos hoje à noite
para dizer: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! 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 Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Sem conhecer, sem saber, e muitos problemas que cercam, que tentavam prender a vida destas pessoas. Nós apenas te pedimos: ser misericordioso com todos, e comigo e com estes irmãos. Nós levantamos a nossa voz também e te pedimos: proteja as nossas vidas, guarda as nossas vidas, esconda-nos debaixo das tuas asas, sê com cada um de nós. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pede isso para você também. Diga aí com a sua boca: me guarde, me proteja, Senhor, me esconda debaixo das tuas asas, e envie anjos para guiar os meus passos, onde quer que eu vá. Aleluia, aleluia, aleluia. Os serafins e os anjos dizem: santo, santo, santo. E eu também digo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Há um pedido por uma criança, uma dedicação. Misael, Lucile, já está aqui, Lucile, já? Oh, essa é de fé, meu. Igrejas em Conexão, Maceió, João Alfredo, Passira, Messejana, Recife, Brasília, Campina Grande e Vitória de Santo Antão. Nós temos muito mais gente participando do culto fora do que aqui dentro, através da internet. Irmãos de todo o país, nós já oramos para que o anjo do Senhor vá à frente de vocês, que Deus proteja a vida, que Deus acoberte você e que Deus te esconda. Eu quero ver se o diabo vai te achar. Te esconda debaixo de suas asas. Diga aí: guarda-me, Senhor, guarda no mais profundo do teu pavilhão. Aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Pai, esta criança nasce numa hora de trevas, mas o Senhor é luz, e permita que a luz possa dirigir a vida desta criança, através do comportamento, do testemunho e da vida desta mãe. Em nome de Jesus, peço que esta criança tenha a proteção do Senhor, que este espírito das trevas, de desobediência, de ingratidão, de drogas, de homossexualismo, de AIDS e de todas estas pestes perniciosas esteja longe da vida desta criança. Que a mão do Senhor, não a minha, a do Senhor, toque nesta criança, guie esta criança,
guarde esta criança. Nós a dedicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Misael, cresça e seja de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe você. A minha vida é do Mestre. Bom, Léo. Meu coração é do meu Mestre. Todos os irmãos da internet, ao redor da nação, Deus vos abençoe. Aleluia. A minha fé é do meu Mestre. Aleluia. A minha vida. Abençoe seu irmão, dê um abraço nele. Meu coração, meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. A minha fé é do meu Mestre. Por onde quer que eu ande, por onde quer que eu vá, o anjo do Senhor ao meu lado está. Por onde quer que eu ande, por onde quer que eu vá, o anjo do Senhor ao meu lado está. Eu bem sei que sou pequenino no abismo, sujeito a cair, mas por Ele sei que sou protegido, pois a Bíblia diz assim: por onde quer que eu ande, por onde quer que eu vá, o anjo do Senhor ao meu lado está. Por onde quer que eu ande, por onde quer que eu vá,